Queria convidar você a abrir a palavra lá no Evangelho de Marcos. Eu vou ler 2 textos, amém? Eu vou ler Marcos capítulo 16 e também vou ler Mateus capítulo 28. Então, se você já quiser preparar esses 2 textos, Marcos capítulo 16. Eu nem sei porque eu estou abrindo a Bíblia aqui, porque eu estou com os textos no tablet, mas eu vou abrir de mesmo jeito, tá bom? É o costume, né? Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de meditar na sua palavra. Nós queremos agradecer o Senhor, Deus, por esse tempo, como igreja, diante de Ti, na Tua presença, para que o Senhor fale e ministre ao nosso coração. Nós também queremos responder à sua palavra, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou para vivermos essa mão dupla, né? O Senhor fala conosco e nós respondemos. Nós buscamos o Senhor e o Senhor nos responde. É um relacionamento, Pai, um relacionamento. E nós queremos, então, aprender com a sua palavra, que o Senhor nos dirija, nos dê a sua graça, e que o Senhor possa realmente, Deus, derramar algo novo sobre nós hoje, como igreja, sobre cada vida, em nome de Jesus. Então, quando nós vemos esses 2 textos, tanto Marcos 16 como Mateus capítulo 28, esses textos que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o Senhor Jesus nos ordenando para pregar o Evangelho a toda criatura, ou então a todas as pessoas. Então, nos dá a entender que este convite, ele é feito para todo mundo, para todas as pessoas. Então, eu e você estamos incluídos em todas as pessoas, amém? Ainda que sejamos cristãos, eu não conheço todo mundo, de repente você está entrando aqui pela primeira vez, nunca esteve numa igreja, não sei, né? Ou então você está na igreja, mas ainda não tem uma aliança de fé com Jesus, ainda não decidiu entregar a sua vida totalmente a Ele e abandonar tudo aquilo que não tem a ver com Deus, eu não sei. Mas aqui, na verdade, é uma ordenança. Os 2 textos mostram o Senhor Jesus nos estimulando os seus discípulos a pregar para todas as pessoas. E aqui nós vemos 2 características, né, distintas. A primeira característica está em Marcos capítulo 16. Né? Quem crer e for batizado será salvo. E a outra característica está lá em Mateus 28, e de fazer discípulos, ensinando-os a obedecer. Gostaria de abrir um parênteses aqui, porque eu queria agradecer a Deus, porque esses irmãos, os quais receberam essa ordenança de Jesus, a igreja primitiva, eles decidiram obedecer a este desafio, a esse mandamento. Eles decidiram, irmãos, a despeito muitos deles foram mortos, foram colocados na arena para morrerem, foram queimados vivos, foram entregues aos leões. Muitos deles foram perseguidos, foram assassinados, tiveram seus bens roubados, né, tiveram seus bens tomados por Roma e pelas pessoas, eram perseguidos pelo Império Romano e também foram perseguidos pelos judeus. Mas mesmo diante dessa perseguição, diante de tudo isso, eles decidiram obedecer o chamado e começaram a pregar e começaram então a evangelizar as pessoas. E esta tarefa e esta obediência, de alguma forma, chegou até nós. Amém, irmãos? Porque eles obedeceram lá no começo. A despeito de perderem sua própria vida, esta obediência me abençoou. Então eu e a minha casa fomos transformados, fomos salvos, fomos alcançados, porque Deus os instruiu e Deus os acompanhou. Nós vemos aqui em Mateus, Jesus disse: eu estarei com vocês em todo o tempo.
Então, enquanto eles estavam obedecendo, o Senhor estava agindo, o Espírito de Deus agia no coração deles, eles obedeciam, né? E muitos morreram, muitos tiveram situações difíceis, enfrentaram dificuldades, mas o Evangelho chegou até nós. Então o Evangelho que me trouxe perdão, que me trouxe salvação, que mudou a minha vida, mudou o meu destino, transformou o meu caráter, né, colocou o temor de Deus no meu coração, tudo isso é devido ao Evangelho. Como Paulo diz em Romanos 1, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse Evangelho chegou, então eu fico pensando, que privilégio fazer parte daqueles que obedecem a Deus e cumprem o seu propósito. Que privilégio, irmãos, você fazer parte de uma igreja e você ser parte, um agente de Deus, você ser um instrumento de Deus nas mãos do Espírito Santo. Que privilégio nós fazemos parte do povo que, apesar das lutas, das dificuldades, né, através de tanta coisa que acontece conosco, ou então até mesmo enfrentando situações difíceis, aqui no Brasil nem tanto, né? Mas algumas pessoas poderiam ficar em casa tranquilo, poderiam estar ali no seu lar, sossegados, mas o cara resolveu abrir a casa dele para abrir um GR. Então o cara poderia estar lá tranquilo, toda quarta-feira, tranquilo, assistindo o jogo lá do São Paulo, ou do Corinthians, né, irmão? Ou do Palmeiras, ou do Santos, não vou deixar ninguém triste, né, irmão? Do Flamengo, passa tudo que é tipo de jogo, qualquer lugar, agora em qualquer... Mas quarta-feira à noite, aquele dia, o cara podia estar tranquilo. A esposa poderia ficar tranquila, não precisava dar aquele trato na casa, porque ia receber os irmãos, mas eles, a despeito de toda a luta e de toda a dificuldade, os caras resolveram abrir a sua casa, para que pessoas fossem salvas. Quando eu tinha um grupo na minha casa, muitas pessoas foram salvas lá. Né, Adriano? Dali saíram pastores da nossa casa. Na nossa casa saíram pessoas que estão ministrando hoje. Né? Saíram crianças que hoje são ministros de louvor, que me ouviam ministrando louvor, irmão, porque lá no grupo em casa era eu que ministrava. Tocava o violãozinho, né? Aqui o Farinha está dando aula para as crianças, mas era o grupo do grande, que eu só sabia cantar aquela música, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Então, toda quarta-feira eu tocava essa música, irmão, porque o meu repertório é muito limitado, né? Então, eles é o grupo do grande. Eu falei, é uma brincadeira, né? Mas ele falava, então, mas crianças saíram dali e hoje estão ministrando louvor, até em outras igrejas, nós sabemos, que estão ministrando, que estão buscando a Deus. Então, é um privilégio fazer parte. Ontem eu e o Adriano estávamos conversando com um casal, numa reunião que a gente estava tendo, estávamos lembrando de um irmão que eu e a Adriana conversamos com ele. Estava completamente perdido, completamente sem esperança com Deus, sem esperança no relacionamento, era um solteiro, mora em outra cidade, em outro estado, e ele então veio para cá de férias, nos procurou e nós sentamos com ele, e eu conversei com ele, e eu falei firme com ele, falei do Evangelho, falei de pecado, falei daquilo que a palavra diz, e ele então se arrependeu. E ali eu lembro, na padaria, ele falou para mim assim, pastor, esta conversa mudou a minha vida, e eu então vou decidir a seguir a Cristo. Ele voltou para a cidade dele, em outro estado, se aliançou a uma igreja, conheceu ali uma irmã, uma moça, crente, firme, casou com ela, hoje é pai. Né? Então eu lembro quando ele mandou uma mensagem para mim, falou assim, olha, minha esposa está grávida, pastor. E eu queria dizer assim, você e a pastora Adriana são uns dos primeiros a saber, porque eu faço questão de fazer vocês sabedores de como Deus tem me abençoado, e vocês têm parte nisso. Irmãos, que privilégio! E nós sabemos que temos parte disso, não porque somos bons, porque somos perfeitos, mas porque um dia o Espírito Santo nos alcançou, quando nós estávamos lá, irmãos, lá no pecado, lá nas trevas, lá numa condição totalmente depravada, sem Deus, sem preocuparmos com Deus, o Senhor nos alcançou, e Ele então nos libertou, e a partir daquele dia, do dia 1º de julho de 1990, a partir daquele dia, tudo de bom que eu fiz, todas as coisas, todas as pregações, todos os conselhos, tudo aquilo que eu acertei, qualquer coisa que eu tenha feito para o reino, tudo é graça ao Espírito Santo, é graça ao perdão de Jesus, tudo é para Ele, para a glória dEle, porque Ele é digno de tudo. Amém? Então é um privilégio, irmãos, porque o Senhor Jesus, em Isaías, capítulo 53, fala
né, aponta para o sacrifício de Jesus. Isaías, escrito no Antigo Testamento, aponta para o sacrifício de Cristo. E lá no versículo 10 ele fala: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então o Senhor, ele fala, o Senhor Jesus, ele é aquele que cumpriu essa profecia. A vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Embora ele tenha subido à cruz e tenha sido oferta como nosso pecado, esta foi a vontade de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas diz aqui Isaías 53, visualizando o futuro do Messias, dizendo que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, quando nós olhamos para a igreja, e nós vemos aqui esses dois textos que nós lemos, qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor, irmãos, é muito grande, é um assunto para um seminário sobre a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para esses dois textos, a vontade do Senhor é que o Evangelho seja pregado. Para quê? Para que as pessoas sejam salvas. E a vontade do Senhor é que nós também façamos discípulos, ensinando as pessoas a obedecer. Nós vamos caminhar então por estes dois textos para que sejamos fortalecidos e também desafiados. O primeiro texto que eu quero dialogar aqui com vocês estará em Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ler novamente Marcos 16, verso 15. Diz assim: ele lhes disse, o Senhor Jesus lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então vocês já me ouviram falar muitas vezes que essa palavra salvo, ela deriva do verbo sozo no grego. Não é? Então, o verbo sozo, eu peguei aqui a concordância, né, de Strong, um estudo, você acha também na internet, não tem problema, qualquer um pode achar, e fala sobre o verbo grego no sozo. O que significa? Porque este salvo, muitas vezes nós temos uma ideia de vida eterna, salvação da vida eterna. Não tem problema, está certo, não está errado. Mas quando você olha o contexto da palavra e vê como ela era usada nos escritos da época e qual era o uso e o que significa realmente essa palavra, ela se refere a dois tipos de coisa, tanto a salvação física quanto a salvação espiritual. Quando Jesus estava andando ali, então aquela mulher tocou nele, a mulher hemorrágica tocou nele e ela foi curada, a sua hemorragia foi estancada. Ele vira para ela e fala assim: a tua fé te salvou. Qual a palavra que ele usa? É sozo. A tua fé te curou. Não é? Quando ele virava para as pessoas e falava assim: a tua fé te curou, a palavra que ele usava era sozo. Em outras palavras, poderia dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quando diz aquele que crer e for batizado será salvo, está usando esta palavra, sozo, que quer dizer tanto a salvação física quanto uma salvação espiritual. Fisicamente se refere à cura de doenças ou a um resgate de um perigo. Então vamos supor, a pessoa está caindo do abismo, vem alguém e puxa ele. Então ele está em perigo de queda, alguém vem e o puxa, aquela pessoa salvou ele daquela situação. A palavra usada é sozo. Então, quando nós olhamos, alongando um pouco o entendimento do texto que nós estamos estudando nessa manhã, Marcos capítulo 16 fala: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, uma característica do cristão é que ele é salvo. Eu estava dando aqui o testemunho da minha esposa que foi curada sobrenaturalmente da asma. Quando nós conhecemos o Evangelho, ela foi curada, irmãos, sobrenaturalmente. Aí você vai perguntar assim: pastor, mas por que algumas pessoas não são curadas? Eu não sei te dizer, irmão. Eu mesmo precisei passar por uma cirurgia na coluna. Orei a vida toda por isso. Não experimentei a cura nesse sentido, mas experimentei outras curas. Mas quantos aqui foram curados fisicamente? Deixa eu ver, dá um sinal com a sua mão. Quem já foi curado aqui sobrenaturalmente? Aqui muitas pessoas dão esse testemunho. Então nós estamos vendo que realmente essa palavra, ela se cumpre na igreja, na vida do cristão. Mas também tem um sentido espiritual que denota a salvação da alma.
que mostra a cura da alma, a libertação do pecado. Então, quando a pessoa ela recebe essa salvação, ela também recebe uma libertação do perigo, do pecado, daquilo que a aprisionava, denota uma salvação da alma, da cura da alma, das suas emoções. Então, pessoas, né, que se achavam feias, vêm para o Evangelho e depois olham para o espelho, mas até que eu não sou tão feio assim. Aconteceu comigo, irmãos, né? Eu comecei a olhar, até que, né, como diz a palavra, a alegria formoseia o rosto, né, irmãos? Então, a alegria do coração formoseia o rosto. Então, por isso que eu digo que todo crente é bonito, porque nós somos alegres no nosso coração, e o nosso rosto fica mais formoso. É o que a palavra de Deus diz. Então, são pessoas que, às vezes, sentiam mal, sentiam depressivas, angustiadas, entristecidas, tudo aquilo ali, mas ela experimentou o quê? Ela experimentou uma salvação da sua alma. Aquela pessoa que agora então ela tem liberdade com Deus, uma pessoa que agora tem liberdade com as pessoas, uma pessoa que agora vive uma história diferente. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece com aquele que crê, quem crê e for batizado será salvo. Então, quem crer e for batizado será curado fisicamente, será ministrado na sua alma, vai receber uma libertação do perigo, vai receber uma libertação emocional, vai ser livre dos seus vícios, das suas situações, de tudo aquilo que o impede. Quando nós vamos fazer uma análise cultural da época, né, você também acha isso em livros, em sites, você pode fazer um estudo como que era a época, como era a cultura nos dias do Novo Testamento. Então, no mundo greco-romano, quando a igreja começou, né, o conceito de salvação era frequentemente associado à libertação de perigos ou danos físicos. Então, na cultura romana ou greco-romana, onde a igreja estava inserida, que a igreja, né, ela começou ali em Israel, mas ela se expandiu depois ali para a Europa, aos filipenses, aos colossenses, ela se expandiu para outros reinos. E a cultura greco-romana ela era preponderante naquele lugar. Na cultura greco-romana, essa palavra salvação, que nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego, essa palavra salvação era associada à libertação de perigos, ou de dificuldades, danos físicos ou enfermidades. Mas no contexto judaico, que também a igreja nasceu no judaísmo, no conceito judaico, a salvação tinha um significado mais profundo, né, que trazia a libertação do pecado e a restauração de um relacionamento com Deus. Então, não era apenas a parte física, não era apenas ser curado fisicamente, mas a pessoa também, no mundo greco-romano seria isso, a pessoa foi curada fisicamente de uma dor ou de um perigo, então ela foi salva. Mas quando você falava isso no conceito teológico de um judeu, também tinha a ver com o pecado, a pessoa ser livre do pecado, ser salva do perigo do pecado e ter o seu relacionamento com Deus restaurado, ter um relacionamento de intimidade com Deus sem pecado, sem nada. Tinha essa visão. Então, quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, ele abrange essas duas áreas. Por isso que é tremenda a obra de Jesus Cristo, porque Jesus ele não era apenas para os judeus, mas ele também era para os gentios, os povos não judeus. Marcos, nós sabemos que historicamente, quando você estuda os evangelhos, você vê que Marcos foi escrito para quem não era judeu. E Mateus foi escrito para quem era judeu. Então você vai achar, quando você vai lendo o evangelho de Mateus, várias referências ao Antigo Testamento. Você vai achar várias referências à lei. Você vai achar várias referências a profecias no Antigo Testamento. Quando você lê o evangelho de Marcos, você não vai achar essas coisas. Por quê? Porque ela está escrita, né, esse evangelho está escrito para um outro público, para pessoas que não conheciam a lei, para pessoas que não esperavam o Messias, para pessoas que não tinham conhecimento das profecias. Mateus ele se preocupa em alcançar os judeus, mas Marcos se preocupa em alcançar os gentios. Mas nós somos a igreja, e a igreja então entende, quando nós vamos ler as cartas, que nós precisamos abranger e equilibrar a nossa vida com essas duas realidades. Não apenas a salvação física, não apenas a salvação de um perigo, não apenas a libertação de uma situação preocupante ou de uma situação que pode nos causar um dano ou de uma enfermidade, mas também o Evangelho abrange o quê? Uma libertação da nossa alma, uma restauração do nosso relacionamento com Deus, uma restauração
do pecado, uma libertação do pecado. Então, tudo aquilo que nos abrange, tudo aquilo que o Evangelho abrange, ele mostra isso. Que o Senhor então veio e nos deu um propósito, tirou as vestes de luto e nos vestiu com vestes de alegria. Amém, irmãos? É por isso que eu amo quando eu vejo a igreja cantando aqui. Nós estávamos adorando o Senhor e de repente começou na canção: Tu és digno de tudo. Não sei se você reparou, mas houve uma celebração na igreja. Quem reparou? Vocês repararam? A igreja celebrou, cantando: Tu és digno de tudo. Não assim, cantando simplesmente, mas celebrando: Senhor, Tu és digno de tudo, com alegria. Expressando uma alegria, porque realmente Ele é digno de tudo, Ele fez tudo por nós e nós o exaltamos como igreja. Amém? Então, liberta-nos do pecado e de Satanás. Fomos libertos do império das trevas. A salvação nos trouxe cura física e emocional, libertação de vícios e nos deu uma nova identidade. Quantas pessoas que foram libertas de vício? Eu conheço alguns aqui que foram libertos de vício, das drogas, das bebidas, de tantas e tantas situações. Mas o Senhor nos alcançou. Este é um lado, uma característica do cristão. Ele é salvo. Ele é salvo. E hoje eu estava aqui durante o louvor, de joelhos, chorando na presença do meu Pai, dizendo: salva-me, Senhor. No sentido daquilo que nós estamos pregando. Eu preciso de salvação. Eu já tenho a vida eterna, eu sei disso, o Espírito Santo habita em mim. Mas essa salvação precisa operar em mim, me libertar de algumas angústias, me curar de situações que parece que não tem solução, me curar, me fortalecer para enfrentar desafios que vêm, para enfrentar situações que se levantam contra nós. Nós precisamos de salvação, a salvação é constante, irmãos. Não é porque você foi salvo lá atrás que você agora então você vive, não. Nós precisamos buscar isso. Isto é uma característica do cristão. Você precisa estar liberto. Você precisa viver liberto das drogas. Você precisa viver liberto da pornografia. Você precisa viver liberto daquilo que te prende, que te vicia, da mentira, do engano, do pecado. Nós precisamos expressar esse tipo de vida, um tipo de vida, irmãos, que expressa a libertação que recebemos. Um tipo de vida que expressa a cura da alma que recebemos. O cristão não pode viver, irmãos, chateado. O cristão não pode viver cabisbaixo, para baixo. É claro que um dia ou outro nós temos situações difíceis, mas essa não pode ser a tônica do cristão. Nós precisamos viver com alegria, em exaltação, em celebração, um lugar de proclamar a grandeza do Senhor. Nós precisamos ter uma vida que expressa a realidade espiritual que vivemos. Nós somos salvos. Amém? Você é salvo, irmão. Curado, liberto, restaurado, livre para ter intimidade com Deus, livre para se expressar com alegria, livre para viver relacionamentos saudáveis, abençoados. Nós somos salvos, somos livres. Nesse sentido, nós precisamos viver esta realidade. Vou olhando para o outro texto, lá em Mateus capítulo 28. Vamos ver novamente aqui a partir do verso 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia, toda autoridade foi dada ao Senhor, amém, irmãos? Então, qual é a autoridade que o diabo tem? Nenhuma. Nenhuma. Toda autoridade nos foi dada ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Essa autoridade ele passou para a igreja. Então seria a mesma coisa, irmãos, que você está ali na sua casa, com um portão trancado, tem a grade, você está bem guardado, a sua casa está fechada, e você está dentro de casa. Daqui a pouco toca a campainha, você olha, e tem um cara lá com a máscara de bandido, né? Com a máscara de bandido, e ele fala assim, sem arma na mão, sem nada. Por quê? Porque ele não tem autoridade. Aí toca, você olha, abre a porta, pois não, o cara fala assim: eu vim te roubar. Aí você olha para ele e diz: como é que esse cara vai querer me roubar? Ele não tem como entrar aqui. Ele não tem uma arma, ele não tem nada. Ah, você veio me roubar? Eu vim te roubar. Aí você vai dentro da sua casa, pega a chave, dá a chave do cadeado na mão dele. Aí você pega lá uma faca ou uma pistola, se você tiver, dá a faca para ele, você dá a chave para ele, você dá uma arma para ele, e você então permite que ele entre para roubar a sua casa.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é razoável, irmãos? Não é razoável. Isso não passa pela nossa cabeça. Talvez de alguns que defendem os direitos humanos, talvez possa passar, né? Mas na nossa cabeça, uma pessoa normal não passa. Como é que você vai dar arma para a pessoa, né? Te roubar? Aí eu estou meio chato, né, irmãos? Como é que você vai dar o seu voto para alguém te roubar, irmão? Misericórdia, porque às vezes são coisas para a gente pensar, amém? Como é que nós vamos dar o nosso voto para alguém que crê no aborto? Como é que nós vamos dar o nosso voto para alguém que crê na ideologia de gênero? Como é que nós vamos dar o nosso... Cada um é livre aqui, não estou dirigindo o voto de ninguém, não estamos nem em época de eleição, né, irmão? Mas são coisas para a gente pensar. Voltando aqui à palavra, você vai dar a arma para o cara invadir a sua casa? Você não vai dar arma para o cara invadir a sua casa. Por quê? Porque toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. E aí ele apresenta uma segunda característica. A primeira característica está lá em Marcos 16. O cristão, ele é salvo. Aleluia, irmãos, que alegria. Eu poder olhar para o meu pai e falar assim, olha, o Senhor disse, o Senhor Jesus, ele mandou pregar para todas as pessoas. Esta é uma mensagem universal. Esta é uma mensagem para todo mundo, para todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. A mensagem, então, é para ser pregada para todas as pessoas. E aquele que crê vai ser salvo. Eu creio, eu criei, então eu sou salvo. E essa salvação inclui um monte de coisa, é uma bênção, mas por outro lado, ele também disse, a autoridade me foi dada. E agora vocês vão, no versículo 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. Então, quando nós olhamos esse texto, façam discípulos. Novamente, o que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo, irmãos, é instruir alguém no caminho de um professor, no caminho de um mestre. É isso que é fazer discípulos. É você instruir alguém num caminho, numa doutrina, numa filosofia, numa maneira de pensar, né? E então o discipulado não tem apenas a ver com orientação, com instrução. Não tem apenas a ver com instrução, mas tem a ver também com um molde. É um processo de ensinar e orientar pessoas a se tornarem seguidores de Jesus Cristo. Então você apresenta um modelo e não apenas dá a instrução para a pessoa, mas você também, quando discipula alguém, você interfere no caráter daquela pessoa. Eu lembro uma vez um rapaz recém-casado, então ele era recém-casado e um dia a esposa dele vem em casa, já há muitos anos, né? E a esposa dele veio em casa e conversar comigo, com a Adriana, e falou assim, olha, meu marido está tendo comportamentos assim, né? Com as irmãs da amiga dele, né? As amigas da irmã dele. A irmã tem umas amigas e tal, e assim, pastor, eu não gostei, não gosto do jeito que ele está tratando, eu não me sinto respeitada. Aí eu peguei e chamei meu irmão para tomar um café. Irmão, vamos tomar um café. Aí sentamos na padaria para tomar um café, e eu comecei a falar assim, cara, sua esposa foi em casa, e ela apresentou essa situação para mim, o que está acontecendo? Ah, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acompanhei a moça, ela queria comprar um carro, eu fui com ela, acompanhei ela, né? Assim, mas a sua esposa disse que essa moça não estava vestida propriamente, não é uma moça incrédula, tal uma situação de você dentro do carro com ela e ali, passou a tarde toda, ela não sentiu, aí ele falou assim, nossa, eu não tinha percebido, aí eu comecei a conversar com ele, falei assim, olha, agora você tem uma esposa, agora você tem uma família, e é assim que nós agimos como homens de Deus. O homem casado, ele age dessa forma, o homem de Deus, ele age dessa forma, e esse irmão então, ele me ouviu, ele mudou a sua maneira de ser, e até hoje, irmãos, nunca mais ele caiu naquele erro. E a esposa dele agradeceu a gente. É o processo de discipular. Assim, um dia eu brinquei com ele, assim, cara, se todo mundo fosse com você, eu falei só uma vez, que ele bastou. Né? Tem gente que a gente fala, e é difícil. A gente mesmo, às vezes, luta com situações, mas ele bastou uma conversa. Então, o processo de discipular tem a ver com isso. Então, não apenas transmitir o conhecimento, mas moldar o caráter e a vida do cristão, para que ele se alinhe com os ensinamentos de Cristo. E a igreja, irmãos, tem essa característica de fazer isso. Então, a primeira característica do cristão
é salvação. A segunda é obediência. A obediência. E isso é tremendo, porque quando a gente vê o Senhor Jesus dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer, aqui apresenta, na verdade, uma característica dupla. Primeira coisa, eu sou cristão, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer o Evangelho. Eu preciso obedecer a Jesus. Eu preciso alinhar e moldar a minha vida ao caráter de Cristo. Eu preciso como cristão. Por outro lado, eu também preciso ensinar pessoas. Então, a vida do cristão tem a ver com esse caminho, é um caminho de duas vias, vai e volta. Você obedece e você ensina a obedecer. Você obedece o seu líder, você obedece o Evangelho e você ensina os seus filhos a obedecerem. Você obedece a Cristo e você ensina o seu amigo, você ensina aqueles que estão se achegando para obedecerem. A igreja, ela faz esse processo por si mesma, e é uma característica bíblica. Quando nós vamos para Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim, ele designou alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículos 11 e 12. Verso 16 diz assim, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então nós estamos vendo aqui um corpo que cresce e edifica a si mesmo. Então um corpo que cresce e edifica a si mesmo são pessoas exercendo a sua função. Quando nós tivemos aqui os irmãos ministrando louvor, e nós, através da função deles hoje, nós fomos dirigidos ao altar de Deus, fomos dirigidos para estar na presença do Senhor. O Senhor foi exaltado neste lugar, e o Senhor passou por aqui curando vidas, tocando corações e fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Nós então começamos a perceber que a função deles que foi exercida neste lugar começou a edificar o corpo. A edificar. Aqueles que estão lá cuidando dos nossos filhos, ensinando os nossos filhos, estão trabalhando agora para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas que estão nos recebendo ali na entrada, se tiver alguma necessidade, estão nos ajudando, estão nos auxiliando, através daquilo que o Senhor tem para nós. Olhamos para o texto de Colossenses 3,16 e diz assim, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cantos espirituais a Deus com gratidão no coração. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Irmãos, a igreja faz esse papel. Então, quando eu quero viver a minha vida cristã, uma vida cristã equilibrada, ela precisa viver as dimensões, todas as dimensões do Evangelho. Não basta eu querer apenas a cura, a salvação, mas eu também preciso obedecer, eu preciso ser um discípulo, e eu preciso atender a ordem de discipular, eu preciso colocar a minha vida a serviço do reino, eu preciso colocar os meus talentos a serviço do reino, eu preciso colocar os meus bens para o serviço do reino. Eu preciso colocar a minha casa para servir o reino. E não basta eu querer apenas a salvação. Mas não, eu não quero, como diz a devoção. Eu quero a cura, eu quero a libertação. Muitas pessoas desejam, irmãos, isso não está errado, está certo. Está certíssimo. Você precisa desejar realmente a cura e a libertação. Você precisa desejar a cura e a libertação, porque glorifica a Deus. Uma pessoa que vive liberta dos vícios, do pecado, da mentira, ela glorifica a Deus, porque ela vai dar testemunho de que o Senhor a libertou. É fato, irmãos. É bênção demais quando você vive essa vida liberta e curada, sem nenhum problema. Mas, e a devoção? E a adoração? E o andar com Cristo? Não foi assim com os 10 leprosos, irmãos? 10 foram curados. Quantos voltaram para glorificar o Senhor? Todo mundo conhece, né? Um voltou. E Jesus perguntou, não foram 10 os curados? Só esse que voltou? Sabe por quê, querido? Jesus se surpreendeu, ou mostrou
assim, uma surpresa, né? Ele mostrou o seu descontentamento com os 9 que não voltaram, porque espera-se que um coração grato se torne um coração servo. Espera-se que um coração grato se torne um coração que adora. Espera-se que um coração grato coloque a sua vida à disposição do reino. Espera-se que aquele que experimentou o amor de Deus seja um agente da glória de Deus e comece a esparramar esse amor que ele recebeu. É por isso que Jesus se surpreendeu, mas só voltou um. Então, uma vida cristã equilibrada tem que experimentar essas duas faces. Eu também quero ser obediente, eu também quero glorificar a Deus com a minha vida. E o Senhor, então, nessa manhã, nos exorta a viver essas duas situações, a viver essas duas faces.